Hiperplasia prostática benigna. O que é? Como é que faz para tratar? Eu sou o Dr. Pedro Junqueira, médico urologista, e acredito sim que informações de qualidade salvam vidas. Hoje nós vamos falar da hiperplasia prostática benigna. Primeiramente, já peço você para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Hiperplasia prostática benigna, ou HPB, ou próstata inchada, próstata crescida, é o crescimento, é o aumento de volume que ocorre na próstata com o envelhecimento de praticamente todos os homens. Como a próstata, como vocês podem ver aqui na figura, é uma glândula que abraça o canal da urina por todos os lados. Quando ela cresce, isso pode causar algum tipo de sintoma. Então, a próstata é uma glândula presente em todos nós homens e vai crescendo ao longo da vida. Se ela cresce estrangulando, é o que dá problema. Por que este nome, hiperplasia prostática benigna? Para diferenciar do câncer de próstata, que é outra doença, outra patologia que a gente vai ver até em outro vídeo. Você tem vários outros vídeos, vou deixar o link aqui sobre câncer de próstata, mas o vídeo de hoje é sobre hiperplasia prostática benigna. Inclusive, também vou deixar o link aqui de um PDF, um documento aí educativo, bem didático. Você pode buscar esse PDF aqui, o link dele na descrição desse vídeo. Então, retomando, vamos retomar. Hiperplasia prostática benigna é o crescimento da próstata sem que envolva a presença de câncer. Isso acontece por conta das células da próstata que nascem, que se multiplicam, elas superam as células que morrem. Então, isso vai fazendo com que a próstata aumente de volume. E o problema disso é justamente sintoma, né? Isso pode fazer com que o paciente tenha dificuldade para urinar, com que a urina fique mais presa, mais retida na bexiga. Uma vez que a urina, para sair da bexiga e chegar ali no meio externo para ser expelida, ela tem que passar por um tubo chamado uretra, e esta uretra está abraçada por todos os lados pela próstata. Então, na primeira parte falamos sobre a hiperplasia prostática benigna, e agora nós vamos falar como é que a gente faz para tratar a hiperplasia prostática benigna. Eu vou falar aqui sobre a linha de tratamento. O que é isso? A nossa estratégia geral, é o que a gente usa, o raciocínio que o urologista usa para abordar o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Não existe fórmula mágica, o jeito certo ou o jeito errado, grosseiramente falando, mas vamos tentar dar uma noção para você, paciente. Lembrando que este vídeo tem a função de informar. A primeira decisão é quem deve receber o tratamento, já que quase todos os homens vão apresentar o crescimento da próstata. Então não faz sentido tratar todos os homens. Quem a gente vai tratar? Quem tiver sintomas, quem tiver sinais de que a urina está com dificuldade de sair da bexiga e chegar no meio externo por conta do estrangulamento da próstata. É esse paciente. Que tipo de sintoma que isso dá? Dificuldade para urinar, jato fraco, acordar à noite para urinar, ficar pingando ali na cueca depois da urina, né? Você vai no banheiro, urinou, pensa que acabou, mas aí sai e caem uns pingos na cueca. Ou você sai e sente que ficou muita urina lá dentro da bexiga. Não necessariamente você precisa apresentar todos esses sintomas para ter hiperplasia prostática benigna. Tem paciente que tem um desses sintomas só, e com a avaliação do urologista ele pode ou não ter hiperplasia. Então daí a presença do urologista é fundamental. Primeira decisão tomada, quem deve tratar? Quem tem sintomas. Falando primeiro sobre as linhas de tratamento, como é que a gente faz para raciocinar? Como quase tudo na medicina, eu como médico urologista, vou tentar usar o que há de menos agressivo para poder resolver o problema, ou o que menos vai alterar a rotina do paciente para poder resolver o problema. O que tem de menos agressivo de tudo? Nada, você fazer nada. Pode-se fazer nada para o paciente que tem hiperplasia
Pode. Por quê? Porque aquele sintoma pode ser muito leve, muito inicial, de maneira que, eventualmente, eu conversando com o paciente, eu posso até saber que ele tem a hiperplasia e optar por não tratar, porque são sintomas tão leves que naquele momento não exigem tratamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orientar. Medidas gerais. Primeiro, hidratação adequada. Segundo, pegar essa hidratação e tentar deslocar para durante o dia, justamente para evitar de dar sintomas à noite e ter que ficar acordando à noite para urinar. Então, primeira coisa, tentar se hidratar bem durante o dia. E se à noite você tiver com sede, é claro que não vai ficar com sede, porque senão você vai se desidratar, você vai beber água, mas à medida que você se hidrata durante o dia, você vai ter menos sede à noite. Alteração de estilo de vida. Nós sabemos que uma vida mais saudável também pode melhorar os sintomas prostáticos. Existe uma teoria que cada vez parece ser mais verdadeira, de que se você tem uma alimentação errada, uma alimentação com muita gordura, com muito carboidrato, com excessos, dentro desses excessos vamos ter substâncias que ativam a inflamação no seu corpo. E pequenas ativações de inflamação na próstata vão fazer com que os sintomas da hiperplasia benigna também fiquem piores. E também exercícios físicos regulares, parece que a gente está até repetindo um disco, uma vitrola, fazendo com que isso volte. O paciente às vezes fica até enjoado de ouvir este tipo de recomendação, que é alimentação saudável, estilo de vida, exercício físico regular. Mas isso parece ser a fórmula mágica mesmo para uma vida longa e de qualidade. Não tem jeito de fugir disso. Segunda forma de tratar, caso essas alterações do estilo de vida não funcionem, ou caso sintomas iniciais já sejam importantes, a primeira tentativa, sempre que possível, é o uso de medicações. Existem duas medicações básicas, e aqui também eu já cito um outro vídeo do meu canal em que eu falo das medicações, 5 tipos de medicações que podem ser utilizadas. Mas a base hoje do tratamento, o arroz com feijão, o básico do básico, são 2 drogas, 2 tipos de drogas. Uma dessas classes de drogas são os alfa-bloqueadores, que são os representantes que temos aqui no Brasil, são a tansulosina e a doxazosina. Ela vai pegar esta musculatura que vocês veem aqui na figura, essa musculatura próxima da próstata, e relaxar. E isso vai fazer com que a urina escoe mais facilmente e os sintomas da próstata sejam amenizados, às vezes até de maneira total. Por quê? Porque você relaxa aquela saída ali da urina, então você aumenta o diâmetro da uretra que passa dentro da próstata. Segunda classe de droga, também bastante utilizada, são os inibidores da 5-alfa-redutase. Os 2 representantes principais são a finasterida e a dutasterida. Qual que é o objetivo dessas drogas? Elas inibem uma enzima que ativa a testosterona lá dentro da próstata. A testosterona, o hormônio masculino, faz com que a próstata cresça. Então, se você bloqueia a ação dela, da testosterona, dentro da próstata, existe uma grande chance dessa próstata diminuir de volume. Isso mesmo, às vezes a gente faz um ultrassom inicial, inicia esse medicamento, a finasterida ou dutasterida, e um tempo depois essa próstata está menor. Isso diminui a chance do paciente ter complicações e também de precisar de cirurgias. Então, o tratamento da hiperplasia prostática benigna segue muito esta lógica da combinação dessas 2 medicações. Nós temos vários medicamentos aí. Inicialmente era só o Combodart, que foi lançado inicialmente, depois quebrou-se a patente, veio aí o Dutan. Hoje você consegue aí comprar essas drogas até em associação ou não associadas, você toma comprimidos diferentes, o que vai ter a mesma ação. São drogas que utilizamos muito juntas, tratamento conjunto. Uma droga que são os alfa-bloqueadores, aí um dos representantes, e a outra droga, um inibidor da
5-alfa-redutase e vão agir juntos. O primeiro, que é a doxazosina, tansulosina, já vão agir quase que imediatamente, e o outro, que diminui o volume da próstata, vou perceber ele agindo aí, né, a dutasterida ou a finasterida, eu vou perceber a ação dele a partir de 3 meses de uso contínuo. Ok, eu posso ter usado a medicação e não ter a resposta que eu gostaria. O paciente às vezes chega e fala, olha, eu melhorei, mas ainda com dificuldade para urinar, ou ainda com o meu sintoma inicial, eu estava eventualmente acordando 10 vezes à noite para urinar, agora melhorei, mas passei para 6, ainda estou acordando muito. E aí ele volta, né, claro, na consulta de retorno para ver como é que aquele remédio funcionou para ele, e algumas vezes nós concluímos que a medicação não está sendo suficiente e indicamos algum tipo de procedimento que vai tentar restabelecer aquele fluxo urinário dele normal, que são os tratamentos intervencionistas, ou seja, são cirurgias, na verdade, ou procedimentos para melhorar o fluxo urinário. O que é isso? Como vocês percebem aqui na figura novamente, se eu pego e abro esse canal urinário na altura da próstata, o fluxo de urina vai ficar mais fácil, né? Se eu abro um portão, fica mais fácil de passar. Se eu abro uma porta, antes, onde tinha uma porta, eu abro um portão e aí a urina consegue passar. Como é que eu faço isso? Para o paciente que tem o crescimento benigno, sintomático, eu vou fazer esta abertura através do desgaste da próstata. Eu vou pegar de alguma forma e vou tirar tecido ali da próstata para que mecanicamente fique mais fácil de urinar. E aí é que surgem as técnicas. A primeira técnica que surgiu foi a prostatectomia transvesical, na qual faz um corte ali no pé da barriga do paciente e nós cirurgiões vamos lá dentro da bexiga, encontramos a próstata e tiramos ali o miolo dela com a mão mesmo, fazemos a cirurgia, depois reconstruímos ali, de maneira que essa é a cirurgia mais primitiva, a cirurgia que salvou muitas vidas e salva até hoje, porque é uma cirurgia, apesar de com corte, ela é uma cirurgia bastante efetiva. Mas a ciência, a medicina, a cirurgia, a urologia foi evoluindo e novas técnicas foram seguindo. A primeira evolução que teve foi o surgimento da ressecção transuretral da próstata, que ainda hoje é utilizada, ainda é uma técnica já consagrada, que é o padrão de comparação até hoje para qualquer técnica que surja. Estamos falando aí da ressecção transuretral da próstata, a RTU de próstata. Nessa técnica, o cirurgião entra por dentro do canal da urina com uma câmera na ponta do aparelho, que é muito fino, e quando eu percebo que cheguei ali no nível da próstata, eu vou raspar, vou passar essa pazinha que é a ponta do aparelho e ir gastando, ir fazendo pequenas lascas e abrindo o caminho para que a urina possa passar. Esta é a ressecção transuretral da próstata, ainda hoje utilizada. Em muitos casos é a cirurgia mais indicada. Realmente, apesar de ser antiga, ela não saiu de uso, porque é uma técnica realmente muito interessante. Seguindo aí nesta evolução, surgiram as técnicas com o uso de laser. 2 tipos de laser inicialmente. Um tipo de laser é o green light. Segue esse mesmo princípio também de o cirurgião entrar pelo canal da urina e ao chegar na próstata, ao nível da próstata, o laser vai desgastando a próstata, ele bate ali naquele tecido prostático e faz com que ele vire vapor, então vai consumindo, vai gastando ali do meio em direção às laterais da próstata. Isso também faz com que o canal urinário naquele local que estava obstruído fique mais alargado e o paciente melhore para urinar. Outra técnica também foi um desdobramento da parte do laser, foram as técnicas de enucleação. O que é isso? Em vez de eu trabalhar do meio da próstata em direção às laterais, eu vou trabalhar das laterais em direção ao meio. O objetivo é, com essas técnicas chamadas de enucleação, eu retirar mais volume prostático, e
Isso faz com que a chance do paciente precisar de outra cirurgia durante a vida seja bastante pequena em comparação com as técnicas que trabalham do meio para a lateral. Hoje, a técnica mais utilizada para enuclear chama-se HoLEP, que é uma abreviação de enucleação da próstata através de um laser chamado Holmium. Então, este que é o HoLEP. Nessa cirurgia, o cirurgião, nós urologistas, vamos ali entre a cápsula, entre a beirada final ali da próstata, vamos dizer assim, e a parte que está estrangulando a uretra, e nós andamos descolando aquele tecido, aquele bloco de tecido que depois é jogado para dentro da bexiga e depois a gente suga este tecido. Outras técnicas também com o mesmo princípio, podemos citar o TULEP e também o BIPOLEP. O TULEP também é uma técnica de laser, só que ele vai utilizar o túlio, tem algumas pequenas diferenças em relação ao HoLEP, e o BIPOLEP é uma simplificação da técnica que não utiliza laser, ele usa energia bipolar, mas também é uma técnica enucleativa, tem o mesmo princípio de descascar ali a parte do meio da próstata. Tem até um outro vídeo que eu posso citar aqui, que posso colocar o link aqui, em que eu explico isso tomando como base a mexerica, a tangerina, na qual eu comparo a cápsula da próstata, a casca da tangerina, da mexerica, com o meio da mexerica sendo aqueles gomos, de maneira que nas técnicas de enucleação é como se eu entrasse dentro da mexerica e fosse tirando só os gomos e depois deixasse só a casquinha. Isso descolando entre a parede, entre a casca da mexerica, da fruta ali, e o gomo. E as técnicas de ressecção, que seria o green light, que é o laser verde, a ressecção transuretral, que é a RTU de próstata, seria pelo meio da tangerina, da mexerica, e raspando em direção à casca. Isso fica bastante didático, principalmente para você, paciente, que às vezes está tentando entender um pouco da técnica para poder ajudar e opinar com o seu urologista de confiança, com o seu cirurgião, na hora de escolher a melhor técnica. Nessas técnicas que eu acabei de citar agora e explicar um pouco de cada, a gente consegue tirar muito a próstata, independente se é a enucleação, que eu consigo tirar mais ainda, ou se são técnicas mais ablativas, que eu vou ter que desgastar ali do meio para a lateral. O fato é que eu consigo realmente tirar um bom volume de próstata. Entretanto, isso acaba gerando algum tipo de transtorno. Por quê? Porque essa mexida que eu dou ali naquele local pode causar alguns efeitos colaterais. Pensando nisso, e principalmente num efeito colateral muito comum em quem é operado, que é a ejaculação retrógrada, que é quando o homem vai ejacular, em vez do sêmen sair e ser visível ali na hora da ejaculação, no orgasmo ali, o sêmen vai para a bexiga, ele volta, porque durante a cirurgia foram modificadas as configurações da musculatura que fazia com que o sêmen fosse expelido, fosse para fora. Dessa maneira foram criadas outras técnicas que mexem menos ali naquela região e provocam menos ejaculação retrógrada. São técnicas menos agressivas, em que o paciente não precisa de ficar internado. Dentre essas técnicas, eu posso citar o Rezum e também o Aquablation. Nessas técnicas ocorrerá injeção dentro da próstata também ali pela uretra, por exemplo, um vapor de água que vai em algum momento destruir, matar algumas células da próstata, e num segundo momento, quando isso age, essa célula vai sendo reabsorvida pelo organismo, e isso faz com que também fique mais fácil para urinar, com menos efeito colateral relativo à ejaculação retrógrada, quando o paciente ejacula seco. Algumas técnicas, inclusive, têm mais de 90% de sucesso quando analisamos a incidência de
ejaculação retrógrada. Mas nada na vida é de graça. E o que eu quero dizer com isso? Nessas técnicas ocorre muito pouca agressão, mas também muito pouco tecido de próstata elevado. E isso aumenta, logicamente, a chance do paciente precisar de outra cirurgia na vida. E também só pode ser realizada no paciente que tem uma próstata um pouco menor. Naqueles pacientes que têm próstatas muito grandes, isso não pode ser realizado. Uma última técnica cirúrgica que eu vou falar é a cirurgia robótica. Até agora, todas as técnicas que eu citei, a via de acesso é a uretra. O cirurgião vai navegar pelo canal da urina, com o paciente anestesiado ou sedado, é claro, para ele não ver aquilo, mas tudo que eu falei até agora envolve a entrada de um aparelho muito fino através da uretra. Já na cirurgia robótica, eu vou conseguir tirar parte da próstata também, partindo do mesmo princípio. É uma técnica que também é enucleativa, faz parte daquelas técnicas, daquele conjunto de técnicas que eu falei inicialmente, que tira maior volume da próstata porque trabalha com o descolamento da próstata da cápsula prostática, e isso faz com que aumente a chance do paciente precisar apenas daquela cirurgia, ou seja, a chance dele precisar de outra cirurgia para fazer a mesma coisa na vida também é menor. Na cirurgia robótica, a via de acesso muda. Em vez de nós cirurgiões entrarmos ali com o aparelho pela ponta do pênis, ali pela uretra que começa ali na ponta do pênis, eu vou entrar através da bexiga. Então eu passo pela bexiga e chego na próstata também, pela outra ponta, vamos dizer assim, e faço tudo que tem que fazer. E qual que é a vantagem disso? Não há necessidade de grandes incisões. Eu faço alguns furos e consigo trabalhar sem fazer aquele grande corte que é feito na cirurgia aberta. Tem a grande vantagem de uma recuperação muito mais rápida, comparável até às cirurgias em que não há nenhum corte. Então essa é a cirurgia robótica que tira bastante próstata e também é uma boa opção. Vocês viram que são muitas técnicas que podem ser utilizadas para tratar uma doença apenas, que é a hiperplasia prostática benigna, o crescimento da próstata, a próstata crescida. E o que vai fazer com que o cirurgião escolha uma ou outra técnica? São alguns fatores. O principal fator é o volume da próstata. Para aquelas próstatas que são muito pequenas, consideradas muito pequenas, ali abaixo de 40 gramas, eu vou poder utilizar quase que qualquer técnica que eu vou ter bastante sucesso. Inclusive aquelas técnicas que são bem pouco invasivas. Agora, quando a próstata vai crescendo, eu vou tendo muita dificuldade de usar qualquer técnica. Por quê? Porque se eu entrar com uma técnica que não consegue consumir muito tecido, a próstata do paciente vai crescer logo e ele vai precisar de cirurgia. Então vai depender bastante do volume dessa próstata. E qual que é o raciocínio que utilizamos para isso? O raciocínio é, se a próstata é grande demais, cada vez mais eu vou pensar em técnicas enucleativas, que tiram maior volume de próstata. De maneira que quando a próstata é muito grande, basicamente acima de 100 gramas, eu vou ter duas técnicas principais. Uma é a cirurgia robótica, que consegue tirar bastante tecido prostático, e a outra é o HoLEP, ou a classe do HoLEP, que é a enucleação da próstata de maneira endoscópica, que eu falei há pouco. Por quê? Porque nessas duas técnicas eu vou conseguir tirar muito volume prostático. O raciocínio é esse: se a sua próstata é pequena, você tem muitas opções. À medida que vai aumentando o volume dessa próstata, eu vou ficando com menos opções. O segundo fator que altera a decisão de uma técnica, escolher uma técnica, escolher outra técnica, é
infelizmente, é a questão financeira. Não deveria ser, no mundo ideal não é, mas as técnicas mais modernas tendem a ser mais caras e, para alguns casos, as técnicas mais modernas são melhor indicadas. Isso realmente influencia, porque às vezes numa região também não tem aquela tecnologia e isso limita a escolha do cirurgião, do paciente em relação à técnica. Alterações da via de acesso também. O que eu quero falar com isso? Ficou claro que na maioria das técnicas eu vou entrar por endoscopia, eu vou usar a uretra, mas tem pacientes que têm doenças na uretra, alguns pacientes têm alguma estenose importante, tem pacientes que têm a estenose, a gente vai lá e resolve a estenose, aquilo deixa de ser um problema, mas a uretra não aumentou do tanto que eu precisava para passar o aparelho, então não consigo acessar, e daí eu vou ficar com aquelas opções de acesso por cima, através da bexiga. O contrário também às vezes acontece, eu quero entrar ali pela barriga, ali por dentro da bexiga, e o paciente tem muitas cirurgias prévias, às vezes ele tem alguma coisa ali que me impede de usar aquele acesso. Alguns pacientes não toleram o posicionamento da cirurgia endoscópica, e isso tudo vai influenciar o nosso raciocínio, mas definitivamente o volume da próstata é o fator mais importante na hora de decidir qual técnica utilizar. Então, revisando, hoje nós falamos da hiperplasia prostática benigna, de como que é a hiperplasia prostática benigna, de como fazer o tratamento, abordamos ali as linhas gerais do tratamento. Convido você a assistir outros vídeos aqui do nosso canal, a se inscrever e, sobretudo, espalhar a informação de qualidade, porque nós sabemos que informações de qualidade salvam vidas. Até mais e um grande abraço.